o Papa Francisco. É um tema muito interessante. Olha só o tema: família, lugar de perdão. Você coletou isso lá na internet, Fernando? Isso é uma coisa que o Papa falou e está rodando aí na internet. Quem quiser ler na íntegra, é só entrar lá no Google e colocar lá Papa Francisco, família, tal, lugar de perdão, que vai cair o texto todinho na íntegra. Quer dizer, é um texto espetacular, viu, Faria? Vem de encontro às necessidades das famílias hoje, Fernando? Exatamente, Faria. Vem de encontro a tudo que nós estamos passando nesse planeta nosso, atualmente, em relação à família, aos problemas que nós estamos vendo em relação a pais e filhos. Quer dizer, ele destampou, tá certo? Uma coisa que estava tampada há séculos. Tá? É como se ele expôs uma sujeira que estava lá debaixo do tapete ao longo desses séculos. Tá? Que a igreja mesmo colocou. A igreja ela passou vários séculos abafando. E esse Papa agora ele está tirando isso, mostrando a realidade que é a família, ao longo dos séculos. É o que eles falam, tocar na ferida, né? Tocou na ferida correta, viu, Faria? Porque essa questão de desarmonia, de tensões familiares, ô Faria, isso já existe desde Adão e Eva, vamos dizer assim. Tá? Desde que o mundo é mundo. Aquela questão do Caim e Abel, um matou o outro. Por quê? Porque eles, na realidade, os filhos, eles querem sempre disputar o quê? O amor do pai ou da mãe. Tá? E uma coisa que muitas vezes agrava essa rivalidade fraternal entre irmãos é exatamente as diferenças entre um pai e a mãe. Por isso que a gente fala muitas vezes que o casamento, para dar certo, tem que ser o quê? De parceiros, cônjuges parecidos. Tá? Quando tem muita disparidade entre um cônjuge e outro, o que vai criar? Vai criar o quê? Partidos, tá? Padrões dentro da família. E isso reflete diretamente nos filhos? Nos filhos, porque aí um filho vai querer espelhar no padrão do pai, o outro no da mãe, e aí dá aquela confusão que já existia entre o pai e a mãe, tá? Que é ciúme, inveja, aquela coisa toda, mágoa, aquilo lá vai para os filhos também. Então, quer dizer, dentro da família, Faria, o sentimento que a gente vê mais é ciúme e inveja. É claro que tem amor também, mas de modo geral, você vê muito ciúme e inveja, por causa dessa distonia que tem a família. E ali, quando você fala ciúme, Fernando, a gente pode colocar ciúme do pai com a mãe, da mãe com o pai e entre os próprios irmãos, às vezes? Faria, os ciúmes que existem demais é entre pai e filhos. Tá? O pai com ciúme do filho, com inveja do filho. A mãe, por exemplo, com inveja da filha, com ciúme da filha. O que deveria ser orgulho, não, carinho, quer atenção. dizer, eles têm orgulho, porque o sentimento, Faria, ele é ambivalente. Eles andam junto. Aquele sentimento bom e aquele sentimento que aparentemente é o contrário. Tá? Então tem amor também, tá? Mas também tem inveja. Tá? Tem amor, tem inveja, tem ciúme. Então esses sentimentos ambivalentes, eles vão convivendo na família. Tá? E as pessoas têm que entender que isso é natural. Tá? Por exemplo, o pai com inveja do filho. O filho vai crescendo, vai ficando bonito, tal, e o pai vai ficando mais velho. Tá? E o filho começa na profissão dele, o pai vai prosperando na profissão. Prosperando, às vezes prospera financeiramente mais do que o pai, aquele pai vai ter inveja do filho. Tá? Mas também tem amor e tem orgulho daquele filho. Então, quer dizer, os sentimentos eles são muito ambivalentes. Tá? Isso aí o Freud, há mais de 100 anos atrás, ele estudou isso de forma magistral num livro, num ensaio que ele escreveu que chama Pulsões e seus Destinos. Ele mostrou essa ambivalência de sentimentos. Isso há anos, hein? Não, há mais de 100 anos. Então, quer dizer, ele mostrou que amor e ódio você sente pela mesma pessoa. Amor, inveja, ciúme. Você está entendendo? O próprio Freud, quando ele criou a psicanálise ela foi criada justamente por causa desse conflito que o Freud tinha com o próprio pai dele. Tá certo? Que depois desembocou no complexo de Édipo. Tá? Então, quer dizer, você vê a beleza dessas relações familiares, quer dizer, isso aí já vem sendo estudado há muitos anos. Mas muitas vezes por causa da religião, principalmente da religião católica, ela abafava isso. Tá? De uma forma... tá certo? Até meio impositiva. Tá? Ela fala, não, a família é uma coisa que sagrada. Quer dizer, ela é sagrada, tudo bem, mas é uma família, ela tem problemas. Quer dizer, isso foi abafado durante muitos séculos, Faria. Ô Fernando, e com base nesse texto
do Papa Francisco, família, lugar de perdão, ele menciona, existe família perfeita? De maneira nenhuma. E eu vou ler só um trechinho aqui, Faria, desse texto. Está aqui, ó. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com pessoas perfeitas, nem temos filhos perfeitos. Olha só. E ele fala muita coisa aqui, gente, então eu recomendo o pessoal entrar na internet e ler isso. Então, quer dizer, ele mostra, ele destampa uma coisa que foi muito bem tampada ao longo dos séculos. Tá? Ele mostra a realidade. Quer dizer, essa fala do Papa mostra a lucidez dele. A lucidez que esse Papa tem e o fato dele mostrar isso, Faria, ele está ajudando demais. Por quê? Porque ele está tirando culpas e culpas que os familiares têm. A mãe, quando fica com inveja da filha, porque a filha cresceu, ficou bonita, virou uma profissional de sucesso, quer dizer, aquele sentimento, a mãe fica, meu Deus, será que eu sou um monstro por ter ciúme ou inveja da minha filha? Não, a senhora, dona de casa, a senhora é um ser humano. Quer dizer, ele está mostrando a humanidade das pessoas, para a gente não assustar com essa humanidade. Ou seja, num momento muito importante hoje, que a gente vê as famílias se deteriorando, né? Exato, Faria. E estava se deteriorando por causa disso. Entendeu? Porque é a mesma coisa, se você põe uma sujeira, um lixo, debaixo do tapete, ele não vai deteriorar? Gente, esse lixo está guardado por séculos. Quer dizer, vem deteriorando. Então, o fato do Papa levantar o tapete e jogar esse lixo que veio guardado para fora, isso foi ótimo. Com certeza. Porque vai possibilitar o quê, Faria? A cura das pessoas. Nós vamos continuar nesse assunto, é o tema do programa de hoje, esse texto fantástico do Papa Francisco, Família, Lugar de Perdão. Fernando, a gente observa aí muitos contos de fada com relação à família. Existem esses contos mesmo, na realidade? Faria, esses contos de fada que a gente lembra quando era criança, Branca de Neve, Cinderela, tem tudo a ver com isso. Tá? Porque você vê, por exemplo, no Branca de Neve tinha uma madrasta má, que tinha inveja de quem? Da Branca de Neve, porque ela era bonita. Tá? Isso na família acontece demais. Nós temos, por exemplo, a Cinderela, por exemplo, o conto da Cinderela, em que a mãe e duas filhas perseguiam quem? Perseguiam a irmã, a Cinderela, porque ela era bonita e boazinha. Tá? Isso acontece também na família. Tá? E naquele tempo, para não chocar muito com a igreja, esses autores eles colocavam a maldade em cima da madrasta. Tá certo? Mas sempre era culpa da madrasta má. Madrasta malvada, tudo era madrasta. Mas na realidade a madrasta é a mãe. Tá? Na realidade sempre foi. Então eles usavam esse artifício para poder fugir da perseguição de quem? Da igreja, na época. Tá? No século XVI, no século XVIII, XVII. Então, quer dizer, isso mostra a importância dessa fala do Papa, porque a igreja a vida inteira ela procurou colocar a família dentro de uma aura de tabu. Não, a família ninguém pode mexer. Então, quer dizer, o fato dele expor essa família real, essa realidade, ele ter sido realista, isso aí é muito louvável. Por quê? Porque vai ajudar essas pessoas a não se sentirem culpadas. Por exemplo, os pais que têm inveja dos filhos, as mães que têm inveja das filhas, os filhos que têm ódio, inveja do pai, sei lá, ciúme do pai, de mãe. Quer dizer, essa culpa que as pessoas guardam no recesso do seu coração, elas vão entender que isso é absolutamente normal, pois se o Papa falou que é normal. Então, quer dizer, se a família hoje ela está adoecida por esses sentimentos tóxicos, vamos dizer assim, então quer dizer, então nós temos que buscar o quê? A cura. A cura ela existe, o Papa falou aqui no texto dele, ó, a cura é o perdão. Entendeu? Porque, gente, o dia que as pessoas entenderem que o perdão, gente, não é só um ato de misericórdia, um ato de bondade, é uma ferramenta terapêutica que vai fazer com que as pessoas não adoeçam como têm adoecido. Ou seja, nós temos que praticar então o exercício do perdão. Exato, e o Papa foi bem claro nisso. O perdão ele cura. Ele cura as doenças do corpo, as doenças emocionais, as doenças da alma. Então isso é muito bonito, porque o Papa ele está indo de encontro com a ciência.
Fernando, e nós temos queixas, geralmente, uns dos outros dentro da família? Tem, é absolutamente normal. Tá? Por quê? Porque muitas vezes os pais, vamos dizer assim, eles dão mais atenção para o irmão, tá? Que esse irmão é mais doente. Vamos supor, geralmente os filhos problemáticos são que os pais dão mais atenção. Então, se tem um filho doente, ou um filho que mexe com droga, um filho que vai mal na escola, que é irresponsável, os pais, eles dão mais atenção para esses filhos. E aquele filho bom, tá? Aquele filho que é responsável, aquele filho que é diligente, ele fica vendo navios ali naquela relação familiar. E muitas vezes ele fica com ciúme, com mágoa da mãe, do pai, porque não dá atenção para ele e nem o devido valor que ele merece.